Olá a todos novamente, continuando a nossa matéria, né? Nós vamos falar sobre Estado e nação. Tá? Nós já falamos de personalidade jurídica, estamos trazendo a sociedade para dentro de um Estado, já falamos sobre Estado, sobre sua personalidade jurídica, e agora falamos de governo e política. Agora nós vamos falar de Estado e nação. Contudo, antes de nós começarmos essa definição, esse pequeno esclarecimento, tá? Eu trago para vocês também de um autor chamado Darcy Zambuja, um conceito de forma de governo. E depois a gente vai explicando as razões. As formas de governo são formas de vida do Estado. Revelam um caráter coletivo do seu elemento humano, representando a reação psicológica da sociedade às diversas e complexas influências de natureza moral, intelectual, geográfica, econômica e política através da história. O que me interessa aqui, e eu tenho que chamar a atenção de vocês nessa definição de formas de governo, tá? A primeira e a segunda linha da definição dele. As formas de governo são formas de vida do Estado, ou seja, o Estado, para permanecer, precisa deste governo, dessas formas de governo. E agora, como é que eu vou me perpetuar no governo? Essa é a nossa colocação, nossa aula de hoje, como muitos é, é, autores e a sociedade, muitos políticos, em partidos políticos, vamos dizer assim, usam de forma a sua perpetuação no governo através do uso do chamado poder. Então tá. Eu vou voltar um pouquinho na história só para a gente poder entender, né? Com a criação do Estado, né? Daquela pessoa jurídica de direito público, né? Que vem a assegurar os nossos direitos, os chamados direitos fundamentais, principalmente os direitos naturais inicialmente lá, né? Vem o seguinte, né? Esses estados, eles eram monárquicos, né? Existia um rei, tá? Era aquele que detinha o poder, né? E lutavam para quê? Para ficarem no poder, né? Transmitindo hereditariamente o poder aos seus familiares. Esse era o objetivo, tá? De uma monarquia, né? A perpetuação de um poder. Contudo, ele usava este poder na busca da defesa dos seus interesses, pessoas. E eles precisavam imaginar como é que eles iam usar, trazendo não mercenários, mas trazendo o povo, a sociedade em si para isso. E a burguesia, muito inteligente na época, que era que detém e até hoje detém os meios de produção, detém o poder econômico, cansado de se ver reprimida, explorada pelos governantes, resolve então derrubá-los. Para isso, eles precisam de um aliado. Esse aliado é o povo. Como é que ele vai chamar o povo para si? Então ele cria, isso é uma criação artificial, de um termo chamado nação, tá? Que é um aparecimento de um símbolo de unidade popular com o objetivo de obter do povo, por via emocional, sua adesão à luta contra o absolutismo na época. Então, ele cria uma palavra, ele cria uma situação chamada nação. Que nós temos que defender a nação. Contra quem? Contra o rei, que estava, teoricamente, abusando, tá, de ser governante. Na verdade, era um interesse, que era o interesse da burguesia, mas a burguesia, para derrubar a monarquia, precisava de um aliado. E este aliado era o povo, mas simplesmente chamar o povo para si não dá. Então ele precisava criar um artifício. Então, essa criação artificial de nação leva a burguesia à conquista do poder político, tá? Dando a falsa ideia do povo assumir o próprio governo.
nós temos uma falsa ideia realmente de que nós governamos. Na verdade, é quem detém o poder, né? Então, a nação é um símbolo de reivindicação popular. Isso é o que nos cria, isso é o que nos transmite, né, aqueles que detêm hoje até o poder. Eu preciso aqui fazer uma observação de cunho histórico, tá? Para que a gente possa entender a manipulação de quem detém o governo, tá? De quem detém o poder através do governo. Tá? As grandes guerras, né, foram travadas em nome do quê? Em nome de uma nação. Não foram travadas em nome de um povo, mas sim em nome de uma nação. De sentimentos de nacionalistas. Tá? A afirmação, inclusive, né, vocês têm isso na história, né, de que havia uma raça, uma nação superior às outras, que era a nação ariana. Né? E já falando nos alemães, eles criam um partido, né, que vocês conhecem como nazistas, que na verdade é o chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, percebe-se que ele já insere aí a questão de nacionalidade, de nação, de amor, de paixão, né, para a busca dos seus interesses, muitos interesses pessoais. Tá? Existe um sociólogo alemão da segunda metade do século passado, século XX, chamado Ferdinand Tönnies, diz assim, ele traz uma distinção muito clara para a gente do que é Estado e do que é nação. Ele diz assim, Estado tem uma relação com a sociedade e nação tem uma relação com uma comunidade. Então, a sociedade e a comunidade devem irredutivelmente viverem em convivência humana. Tá? E para isso, Dalmo de Abreu Dallari, no seu livro Elementos da Teoria Geral do Estado, ele traz três distinções, tá, entre sociedade e comunidade, três confrontos existentes entre elas. Passaremos a apontar, e isso é importante para a gente vislumbrar o que está acontecendo hoje em nosso país. Primeiro, toda sociedade natural ou voluntária, né, agrupa homens em torno de um objetivo, de um fim a atingir, pressupondo a participação da vontade e da inteligência humana. Sociedade. A comunidade, que é um fato independente da vontade, não se forma em função de qualquer objetivo, e a única aspiração de seus membros é a preservação da própria comunidade, ou seja, a união, usar questões religiosas, é a união dessas pessoas, tá? É um fato que não foi uma questão jurídica, nós não nos impusemos uma questão jurídica para isso, e a gente tem um objetivo, é manter essa comunidade. No caso exemplificado, uma comunidade religiosa. Segundo, deste confronto, tá? A existência da sociedade pressupõe a ocorrência de manifestações de conjuntos juridicamente ordenados, ligando-se, portanto, os seus membros por um vínculo jurídico. A partir do momento que o Estado é criado regras, e qualquer pessoa que se vincule a ele, por opção ou por nascimento, se vincula a um ordenamento jurídico. Isso é uma sociedade. Tá? Na comunidade, inexiste qualquer relação jurídica e os comportamentos comuns de seus membros são determinados apenas pelos seus sentimentos comuns. Ou seja, deixa bem claro, não que a sociedade não tenha um regulamento, mas ela não tem um ordenamento jurídico como tem o Estado. Ela pode pôr para fora um seu elemento, ela deixa de existir aquele elemento, mas esse elemento não deixa de existir dentro de uma sociedade. Então essa comunidade, ela não tem o chamado poder social, ela tem uma união de sentimentos comuns. Então, se eu pegar os clubes de serviços, né, existentes no nosso país, inclusive espalhado em todo o mundo, o que eu tenho? Né, os sentimentos comuns de desenvolvimento de determinada área, determinada sociedade e assim sucessivamente. E terceiro e última diferenciação, né, que Dalmo de Abreu Dallari, professor Dalmo de Abreu Dallari faz, é o seguinte:
Em toda sociedade existe, necessariamente, um poder social, reconhecido pelo ordenamento jurídico. Na comunidade, não havendo regras jurídicas, aquela que eu posso impor, tá? Externamente, isso é uma questão óbvia, nem finalidade a atingir. Não há também um poder, podendo existir, quando muito, centros de influência a que os membros da comunidade conferem prestígio e cujo comportamento pode influir sobre a comunidade. Então, um clube de serviço, um presidente de um clube de serviço, né, presidente de uma ordem religiosa, nas suas hierarquias, o que eles têm, na verdade, são influências sobre esses membros. Tá? Eles não têm o poder social de punir, de prender um membro. Isso que eu quero deixar isso bem claro. Tá? Tudo isso nos leva não uma revelação, eu coloco como revelação, mas não uma revelação, mas só para que vocês possam entender, né, que traz aqui um negocinho chamado princípio da nacionalidade. Tá? Esse princípio da nacionalidade, ele nos vem à baila com um objetivo, né, que quando um Estado coloca no seu ordenamento jurídico que determinados cargos deverão ser exercidos única e exclusivamente por nacionais, o que ele está dizendo para mim? Tá? Que algumas pessoas não podem em si, né, diferentemente da sua origem, não podem exercer um cargo que é destinado àquela pessoa de consciência, não a pessoa, mas que tenha consciência global de nacional, de nação. Então, aquele nascido no território brasileiro, ele tem a nacionalidade brasileira. Então, ele tem um sentimento, uma cultura nacional. Tá? Isso tem uma influência direta no eleitoral, como a gente acaba de colocar, tá bom? Então, concluindo para vocês, tá? A necessidade de um grupo de pessoas absolutamente diferentes quanto às características culturais resolvam unir-se para a obtenção de uma finalidade comum. Não importa aqui para mim a comunidades diversas. O que vai me importar, tá, é a união dessas comunidades para alcançar um objetivo comum, uma finalidade comum, tá? Não de grupos distintos culturalmente para a perpetuação do governo. E, infelizmente, isso é o que nós estamos vislumbrando em nossos WhatsApps da vida, em nossa cotidiano, tá? E, por último, na nossa conclusão, quando um cidadão deixa, por opção ou vontade, né, alheia, um vínculo de uma ordem jurídica estatal, sai de um estado e vai para outro, tá? Ligar-se a outro, ocorre, na verdade, uma troca de cidadania e não de nacionalidade. Vou deixar isso bem claro para vocês. Quando vocês têm, eu tenho a cidadania italiana, eu não tenho a nacionalidade italiana, tá? Então, deixar isso bem claro. E como de costume, né? Nós vamos na próxima aula, nós vamos indagar, tá? E a indagação é a seguinte: a que termos pode ser posto a relação da nação com o Estado? Como é que eu tenho que tratar isso? Como é que eu tenho que vislumbrar isso? Então essa é a aula de hoje. Muito obrigado.